Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei fazer uma análise, uma introdução à obra Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire. Uma obra que eu considero como fundamental para quem quer compreender o Brasil, especialmente dentro das interpretações do Brasil. Eu já fiz alguns vídeos em que eu mostro aqueles principais autores, né, e indico as principais obras desses autores que interpretam o Brasil, que visam estudar a nossa nação, estudar o povo, estudar a cultura de uma forma dentro da antropologia, da sociologia, etc. Enfim, são autores que tentam entender, compreender, afinal, o que é o Brasil, o que é o brasileiro e o que nós podemos fazer em relação ao presente e ao futuro, visando e observando as características desse povo determinado. Além disso, analisando a nossa formação cultural, a formação enquanto povo. E esses autores são fundamentais para que você possa compreender a forma de pensar sobre o Brasil. Afinal, né, cada um desses autores fala justamente de nós, então nós temos propriedade de observar aquilo que ele escreve e aquilo que ele está apresentando como sendo algo que é compatível, que você consegue verificar como sendo algo próximo da realidade ou não. Os intérpretes do Brasil costumam apresentar cada um sua visão do que é o Brasil, sua visão e de acordo com a sua vivência, de acordo com as suas características. E o Gilberto Freire ele não é diferente, né? Ele é um dos autores que, dentro da sua visão, dentro das suas experiências de vida, do tempo em que ele esteve, ele fez a análise sobre o Brasil. E é uma obra fundamental, né? Ela apresentou novos patamares, novos fundamentos para compreender o que é o Brasil, para além do que estava exposto na própria época dele, né? Então ele apresentou novos conhecimentos acerca do Brasil, né? E é uma obra que eu considero muito interessante em termos de escrita. A escrita do Gilberto Freire ela é muito literária. O próprio autor Gilberto Freire considerava as suas obras como obras literárias e não de sociologia ou antropologia, embora elas sejam utilizadas dentro desse âmbito, mas ele considera como obra literária. E de fato, né, tem todo um cuidado em termos de explicar, de interpretar, de apresentar histórias, apresentar formas que possam dar exemplos daquilo que ele está querendo expressar. Então, é realmente muito bem escrito, né, com uma linguagem, o português bem utilizado, etc. Né? O Gilberto Freire, atualmente, em algumas universidades, ele não é muito estudado, ele é meio que rejeitado, considerado como até mesmo ultrapassado, né, porque tem outros intérpretes posteriores ao Gilberto Freire que contestaram alguns dos seus pontos. Né? Eu, particularmente, acho interessante estudar Gilberto Freire, primeiro como sendo o precursor da interpretação do Brasil, né, como sendo alguém que trouxe muitas bases, influenciou outros pensadores posteriores. Além disso, o Gilberto Freire ele tem aqui uma análise de fontes, né, de documentais que ele teve acesso na época dele. Então, de uma forma geral, eu acho altamente necessário compreender Gilberto Freire, mesmo para discordar ou concordar com alguma coisa que ele escreveu, né? E além disso, Gilberto Freire é um dos poucos brasileiros que está classificado aqui pelo Peter Buck como sendo o polímata, né? Ou seja, um autor, um intelectual que contribuiu para mais de um campo do conhecimento acadêmico, né? Então, Gilberto Freire ele é estudado em vários âmbitos, né? No âmbito da história, no âmbito da sociologia, no âmbito da antropologia, no âmbito cultural, etc. Né? Então ele elenca aqui mais de 400 nomes que são considerados como polímatas, né? Que são pessoas que contribuíram com várias áreas ao mesmo tempo, e está nomeado aqui o próprio Gilberto Freire. O próprio Peter Buck é um estudioso da obra do Gilberto Freire, né? Então já tem ali sua posição, né? A obra de Gilberto Freire ela é contida como um clássico, né? E essa obra, Casa Grande Senzala, em língua portuguesa, é um dos livros assim que eu vejo realmente que de fato, né, ele tem todo um primor na escrita e usa muito bem a língua portuguesa. Então vale a pena você ler para compreender o que o Gilberto Freire está dizendo na obra, mas ao mesmo tempo também para ver a forma como ele utiliza a linguagem, né? É uma forma bem interessante. Então esse vídeo é uma forma de introdução. Eu vou apresentar para vocês o que o Gilberto Freire coloca na sua introdução. Porque muitas pessoas já falaram comigo, né, que começaram a ler o Casa Grande Senzala, mas tiveram certa dificuldade para compreender o que o Gilberto Freire estava dizendo na introdução e a forma como ele
coloca de uma certa forma erudita no texto, né? E esse vídeo serve para tentar explicar um pouco com essa introdução. É importante dizer que o Gilberto Freire escreveu Casa Grande Senzala, que é o primeiro livro, né, que aborda muitos aspectos, especialmente do período colonial, mas ele escreveu outros 2 livros, que seriam espécies de continuação do livro do Casa Grande Senzala. Tem aqui os Sobrados e Mucambos, né, que ele dá continuidade a toda a análise, e o terceiro volume, Ordem e Progresso. O Gilberto Freire tentou escrever um outro livro, um 4º livro, mas acabou falecendo, não tendo tempo suficiente para publicar. Mas, de certa forma, a coleção consagrada das obras do Gilberto Freire são esses 3 volumes aqui, então. Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Né? O Gilberto Freire ele é considerado como sendo um autor de certa forma, conservador, né, entre os estudiosos intérpretes do Brasil, embora ele utilize o materialismo histórico, que nós iremos verificar aqui. Né? Ele não é um historiador, um sociólogo, alguém que utiliza a metafísica em sua obra. Né? Ele usa o materialismo histórico. Né? Mas, enfim, passamos então a analisar a introdução. O que o Gilberto Freire diz na introdução? Ao fazer a leitura da introdução da obra, eu percebi que é bem parecido com as introduções de dissertações e teses de doutorado, né? Dissertações de mestrado, teses de doutorado. Essa introdução tem o objetivo de apresentar o que é essa obra, apresentar os principais conceitos que vão ser explorados ao longo de toda a obra e apresentar as fontes, né? Com base em que o autor diz aquelas informações que ele está relatando naquele livro. Então a introdução é muito interessante, a forma como ele apresenta as experiências pessoais que ele teve para que ele pudesse então construir toda essa obra. Né? Ele começa dizendo aqui na introdução que ele estava no exílio, né? Ele sofreu um exílio político durante um determinado tempo da vida dele e ele acabou fazendo uma série de viagens ao longo de um tempo determinado. Né? Ele viajou pela Bahia, conheceu ali a cultura baiana, ele viajou para Portugal, conheceu lá a cultura de Portugal, mas também viajou para a África, ele foi também para o sul dos Estados Unidos, e foi para a região da fronteira do México, então ele teve uma boa vivência em vários lugares. Né? Além disso, o fato dele ter frequentado esses lugares, ele pôde observar essas culturas locais. E ele diz também que sofreu influências intelectuais, não apenas através da experiência, mas também através de obras. Um dos autores que ele teve influência, que sofreu influência, foi o Franz Boas, né, que ele até coloca como sendo o professor Franz Boas que influenciou, e passou então a apresentar ideias que ele considerava que poderiam ser utilizadas em sua obra, especialmente quanto ao âmbito da miscigenação. Ele começou a observar a ideia da miscigenação como algo diferente do que havia sido observado anteriormente pelos intérpretes do Brasil. Até esse período do Gilberto Freire existia ideias racialistas, né? No sentido de defender que existia uma raça superior, defendia que existia um grupo de pessoas que teriam ali uma qualidade maior em termos intelectuais, em termos físicos, etc., e existiriam outras pessoas que não teriam essa qualidade, seriam consideradas inferiores, e, portanto, o Gilberto Freire acaba falando que a miscigenação entre os povos de etnias diferentes, na verdade, seria algo que seria positivo no âmbito aí da formação de um povo. Nisso ele diz que o livro ele se fundamenta, então, em 2 aspectos. Primeiro, na diferenciação entre raça e cultura, ou seja, raça seria algo que é relacionado a questões genéticas, né, questões biológicas, né, a forma como você tem em termos de aparência, em termos biológicos. E a cultura, que é algo diferente, que é algo que vem das influências sociais, do seu meio, do seu convívio, daquelas influências que você teve na sociedade. E além disso, além dessa diferenciação entre raça e cultura, há o outro aspecto que fundamenta a obra dele, se diferencia entre a diferença entre hereditariedade de raça e hereditariedade de família. Aquilo que se herda daquela raça e aquilo que se herda da sua família. Mas ele diz que, como eu já ressaltei, ele admite a influência do materialismo histórico, e por isso ele analisa a obra toda sobre essa visão materialista histórica. Né?
embora ele mesmo admita, né, que não se considerava marxista, né, etc., mas ele utiliza essa forma para análise, né? E, além disso, ele fala das relações entre os brancos e as pessoas que eram diferentes dos brancos, né? As pessoas de cor, como ele coloca, né? Que seriam os indígenas, né? Os africanos, etc., que vieram para o Brasil. E ele coloca, então, a análise do sistema de produção econômica e também a questão da diferença da escassez de mulheres brancas, especialmente no início do período colonial, que atribui, então, a possibilidade de fazer a miscigenação acontecer no país, né? Porque os conquistadores portugueses vinham e não encontravam quantidade de mulheres brancas, então existia a miscigenação já nesse princípio da formação do Brasil. E ele coloca que logo que começou o processo de colonização no Brasil, havia uma sociedade semi-feudal, né? Ele utiliza essa expressão, semi-feudal. E aí ele traz essa questão da miscigenação como algo relevante para a formação do povo brasileiro. Tem um trecho que ele coloca nessa introdução que eu particularmente não concordo muito com ele, já deixo bem claro. Ele diz o seguinte: a miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. Então, para Gilberto Freire, a miscigenação corrigiu as desigualdades sociais, ou estariam muito mais distantes se não existisse essa miscigenação, né? Eu, particularmente, não acredito tanto nisso, né? Eu acho que a miscigenação teve o seu papel histórico no Brasil, mas não acho que foi um corretor ou algo que serviu para amenizar, por assim dizer, a distância social, né? Enfim, mas isso é uma questão que nós iremos ver em outros autores que analisam e comentam a obra do Gilberto Freire, também exploram esse aspecto, né? Das lacunas que ele deixou na obra dele. Aqui na página 33 tem uma citação que eu considero que é interessante, que eu reservei aqui para vocês. Deixa eu só verificar aqui. Ele fala dessa miscigenação, né? O que a monocultura latifundiária escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores escravos com uma rala insignificante labugem de gente livre e sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A Índia e a negramina, a princípio, depois a mulata, a cabrocha, a quadarona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido de democratização social no Brasil. E aqui que surge a ideia que as pessoas falam, né, que Gilberto Freire é autor da chamada democracia racial, né, a democratização social. Entre os filhos mestiços legítimos e mesmo ilegítimos, havidos delas pelos senhores brancos, subdividiu-se parte considerável das grandes propriedades, quebrando-se assim a força das sesmarias feudais e dos latifúndios do tamanho de reinos. Isso aqui é verdade, porque eu consigo verificar isso em documentos, né? Dentro do processo de miscigenação, alguns senhores, mesmo tendo os filhos que eram mestiços, né? No sentido de serem filhos de indígenas ou de africanas, né, etc., alguns deles herdavam e dividiam as terras. Né? Isso aconteceu de fato, mas eu acredito que não em tanta proporção como o Gilberto Freire diz aqui, a ponto de quebrar, né, essas sesmarias feudais, porque elas perduraram durante muito tempo, inclusive. Né? Enfim, então a obra do Gilberto Freire começa a falar dentro desses aspectos, né? Ele comenta também sobre as questões biológicas, né? Por exemplo, naquele período em que ele escreveu a obra, se considerava que as raças inferiores elas teriam saúde inferior, né? Elas teriam então uma qualidade física que seria considerada inferior. Os males da saúde eram atribuídos à miscigenação. A miscigenação traria então malefícios, segundo aqueles pensadores da época do Gilberto Freire. E ele já diz que não, que na verdade o problema de saúde dessas pessoas que são comentadas na época vinham, na verdade, de condições que existiam naquele momento, especialmente quanto à monocultura latifundiária. Ou seja, as pessoas eram descendentes de indígenas, de africanos e portugueses, etc., mas elas tinham má alimentação,
tinham uma saúde precária, uma hiponutrição, uma fraqueza no corpo, até mesmo doenças que eram geradas, por exemplo, sífilis. Tudo isso eram aspectos considerados que caracterizariam uma raça que seria inferior, né, que seria algo que partiria da miscigenação. Mas para Gilberto Freire ele explica que na verdade toda essa questão aí de aspectos físicos, etc., era uma decorrência na verdade econômica e social e não de uma inferioridade da raça. Então, graças à monocultura latifundiária, acabava resultando nesses aspectos aí que geravam isso, tá? A escassez de comida, né? A questão toda do trabalho sendo explorado, etc., gerava então essas pessoas mais fracas fisicamente, né? Então era não necessariamente uma decorrência genética. E ele fala sobre também a questão do ambiente, né? O lugar onde as pessoas se encontram e a influência que esse ambiente tem nessas pessoas. Então ele adota, por exemplo, ideias do Spengler, né? Que o Spengler dizia que uma raça ela não se transporta de um lugar a outro. Né? O meio físico ele é importante para a formação racial, segundo o Spengler, e aqui o Gilberto Freire comentando ele. Né? Ou seja, se um europeu vier lá de Portugal, por exemplo, e vier para o Brasil, aqui ele vai sofrer novas influências e, a partir disso, gerar uma nova forma de vivência. Né? E, portanto, cada grupo sofre suas influências em seu determinado território. As condições bioquímicas, né, que são provocadas pelo meio, elas vão interferir, então, nessas pessoas, na sua vida, no seu modo de agir. Aqui no Brasil, em específico, o meio tropical traz novos aspectos, novos desafios para o português que sai da Europa e vem para cá. Ele fala também sobre a questão do sistema patriarcal, né, que é representado então pela própria Casa Grande, né, e destaca dois aspectos: a imposição imperialista ao meio tropical e a adaptação ao novo meio de vida. Né? Ou seja, a Casa Grande ela é resultado daquelas pessoas que vieram para o Brasil, no sentido de, dentro do imperialismo, de fazer o processo de colonização, de povoamento, sendo demonstrado, né, que existe essa dicotomia da raça adiantada, da raça atrasada, né? Como imperialistas eles se julgavam como sendo superiores e, portanto, como superiores formariam então ali um novo país, né? Um novo grupo social, por assim dizer, né? Uma nova sociedade. E além disso, dentro dessa questão imperialista vinha a própria adaptação ao seu meio de vida. Esses dois aspectos, né, essa imposição imperialista mais essa adaptação do meio, vão gerar então a Casa Grande, né, que é a representação maior disso. Né? E ele coloca a Casa Grande do período colonial, ela não reproduzia propriamente as casas portuguesas do século XVI. Então a pessoa vinha lá da Europa, mas construiu uma casa diferente aqui no Brasil, com outros aspectos e com características diferentes, até mesmo na arquitetura, na forma de se adaptar ao meio. Né? E aí ele diz que, passados 100 anos, né, o português vindo da Europa para cá, miscigenando e construindo essa casa grande, segundo o Gilberto Freire, produziu quase uma nova raça, um novo tipo de habitação, gerou um novo tipo de expressão cultural, uma expressão econômica, expressão social, etc. Então, um século de distanciamento territorial, distanciamento do próprio tempo, de atividades de cultivo, né, agrária, etc., transformaram e moldaram basicamente o que seria o brasileiro posteriormente. Então, para Gilberto Freire, a formação do Brasil se dá nesses primeiros 100 anos, né, do processo de colonização. E aí ele destaca características que vão ser analisadas ao longo de todo o livro, que são características aqui desse período. Quanto ao sistema econômico, é uma produção de monocultura latifundiária, grandes terras com produções de algum tipo, né, de escolha daquele latifundiário. O trabalho de uma ampla maioria é a escravidão. O transporte sempre em carros de boi, cavalo, redes, etc. Dentro desse aspecto econômico, são essas análises que ele coloca, da produção, do trabalho e do transporte.
Além disso, tem ainda o sistema social, que ele aborda a religião, que era praticado o catolicismo de família, né, com as capelas privadas, muitas vezes anexadas à casa grande ou mesmo no quintal. A questão da família, que era adotada aí um certo patriarcalismo, né, onde existia muitas vezes a poligamia, ou seja, um dono da casa grande, ele tinha sua esposa casada perante a igreja, mas muitas vezes tinha filhos fora desse casamento. A questão da higiene, né, muitas vezes com banhos em rio, banho de gamela. Então ele vai observando essas características da vivência daquele período. E no âmbito político, né, o chamado compadrismo, né, aquela forma de atuação política em que há relações familiares, relações de amizade, etc. E ele fala sobre a Casa Grande, né, a Casa Grande apresentando seus vários aspectos, várias características da própria Casa Grande. Então ele fala, por exemplo, que a Casa Grande foi uma fortaleza, muitas vezes, né, onde as pessoas se escondiam quando existiam alguns conflitos sérios. A Casa Grande ela foi um banco, muitas vezes cemitério também, hospedaria, escola, local de amparo aos velhos e às viúvas, e até mesmo orfanato. Então, a Casa Grande se tornou ali o centro, né, de concentração social, por assim dizer. E vários costumes ele aborda que são considerados como os costumes medievais que ainda permaneceram na Casa Grande. Especialmente, por exemplo, quando ele cita falando sobre a ideia de tocar o sino na hora da comida. Né? Isso é uma coisa que vem do período medieval, que ele ressalta as influências dos monges, né? E também, muitas vezes, a questão da hospitalidade fácil. Né? Uma vez tocado o sino, todo mundo ia para a mesa, começava a almoçar, e aqueles que eram estrangeiros acabavam também ali comendo, e ninguém questionava necessariamente que ele era estrangeiro. Isso só aconteceria depois em conversas, né? Depois disso, ele começa a abordar aspectos quanto à religião e a influência na Casa Grande. Então, aqui ele vai falar, por exemplo, sobre a arquitetura patriarcal, que seguiu, segundo ele, o modelo dos jesuítas. Então, o português vinha da Europa, chegando aqui ele era uma pessoa ainda católica, religiosa, então ele copiava muito da arquitetura de influência dos jesuítas, que eram os padres que estavam aqui nesse período. E ele ressalta na página 37 dessa versão o seguinte: os jesuítas, que eram os inimigos terríveis dos senhores de engenho, né? Então é interessante, né? Ele apresenta essa diferenciação dos jesuítas em relação aos senhores de engenho. A arquitetura jesuíta e de igreja foi, não há dúvida, a expressão mais alta e erudita de arquitetura no Brasil colonial. Eles falam justamente isso, né, da arquitetura da igreja. Então, mais importante aspectos da expressão alta erudita da arquitetura desse período aí, que foi essa influência dos jesuítas, né? E a Casa Grande também, ela absorveu das igrejas, dos conventos, certos valores, também recursos técnicos, né, que eram utilizados naquele período. Então, depois que os jesuítas foram muitas vezes expulsos, ou muitas vezes tiveram que se exilar, ele coloca, né, vencido o jesuíta, o senhor de engenho ficou dominando a colônia quase sozinho. Só que no fim das contas, a Casa Grande ela não permaneceu, mas as igrejas, muitas capelas permaneceram, né? Ele coloca, no fim das contas, as igrejas é que têm sobrevivido às casas grandes. Muitas casas grandes ele relata que ele encontrou e estavam caindo em pedaços, né? Não estavam mais se sustentando, enquanto que as capelas, as igrejas que estavam ali ainda permaneciam. Além disso, né, dentro desse aspecto da religião, ele fala que a casa grande muitas vezes servia como cemitério. As pessoas acabavam enterrando debaixo da casa, dentro da casa, na verdade, né, os seus falecidos. E muitas vezes também na capela. A capela, como eu falei, ou era dentro internamente da casa grande, ou era mesmo um anexo da casa grande. Além disso, ele ressalta, nunca deixou de haver no patriarcalismo brasileiro, ainda mais que no português, perfeita intimidade com os santos. Ele ressalta essa religiosidade muito presente nesse período. Né? Por exemplo, ele fala dos cachos de meninos e meninas que morriam, né? Bem pequenos, crianças, né? Então eram anjos e guardavam esses
esses cachos de cabelo aí. Além disso, dentro da cultura doméstica, ele lembra um pouco desse aspecto dos romanos e dos gregos, dessa questão familiar, da cultura dos mortos, né? Enfim, ele vai falar também sobre aspectos financeiros. A Casa Grande também servia como, de certa forma, banco, né? Naquele período não existia ainda toda a estrutura que nós conhecemos. Então existia a Casa Grande, existia o senhor ali, a sua família e seus escravos, seus serviçais, etc. Então, sempre no âmbito muito rural. A Casa Grande ela acabava servindo como banco também, né? Onde se guardava dinheiro. Ele fala que muitas pessoas guardavam dentro das próprias paredes da Casa Grande dinheiro, joias, valores, etc., né? Escondidos ali nas paredes, dentro das capelas também, e até mesmo dentro de imagens de santos, né? Isso é muito interessante. E ele coloca na página 40 o seguinte: os ladrões, naqueles tempos piedosos, raramente ousavam entrar nas capelas e roubar os santos. Então, muito interessante, né? A religiosidade era até mesmo presente entre aqueles que cometiam delitos, né? Era muito comum também enterrar dinheiro, e muitas pessoas até hoje procuram, né, tesouros de pessoas desse período que enterravam tesouros, né? E algumas vezes, muitas vezes também, as pessoas enterravam na terra dos senhores, que depois davam então umas de desentendidos. As pessoas falavam: eu vou enterrar esse dinheiro aqui na sua terra pro senhor, né, de e vou enterrar aqui meu dinheiro e depois você toma conta que depois eu pego de volta. E aí a pessoa depositava ali naquela terra todo o seu dinheiro, o senhor ia lá e pegava o dinheiro, e aí a pessoa voltava querendo o dinheiro de volta, e o senhor falava: não, você não deixou nada, você não deixou nenhum dinheiro aqui comigo, não. E ele fala sobre isso, é muito interessante, né? Além disso, né, existia os frades, né, que também guardavam dinheiro nos conventos, e aí gera uma série de lendas, né, de que em alguns conventos, no subterrâneo dos conventos, existia ouro enterrado. Ele fala também que em várias oportunidades se encontrou ouro, e até mesmo moedas de ouro em paredes das casas grandes, né, verdadeiras fortunas que eram encontradas ali. Além disso, ele fala que existia muita cultura no âmbito aí de história, por exemplo, de alma penadas, várias lendas que eram narradas sobre essa questão da busca do tesouro. Aqui que surge, por exemplo, a moça vestida de branco, né, que é uma lenda bem conhecida. E ele ressalta também dois aspectos diferentes, né, da Casa Grande em relação aos bandeirantes. Os bandeirantes, eles eram homens vindos em grande maioria de São Paulo, né, paulistas, e eles eram nômades, né, eles eram aventureiros, praticavam um nomadismo aventureiro, e eles não permaneciam em um determinado local fixo, os bandeirantes, né, eles saíam de lugar em lugar e iriam realizando ali as atividades para sobreviver. Enquanto na Casa Grande se permanece em um local fixo, há uma estabilidade patriarcal, por assim dizer. Em torno do Senhor de Engenho, ele coloca: criou-se o tipo de civilização mais estável na América Hispânica. Então, é importante dizer que ele também ressalta que na Casa Grande ela não é exclusiva do açúcar, né? Como pode-se dizer que nós estudamos dentro da história, né, que existia o ciclo do açúcar, ciclo do café, etc. Ele diz que não era exclusiva da produção de açúcar, mas havia uma monocultura escravocrata e latifundiária mais ou menos dividida. Por exemplo, no sul se explorava mais café e no norte mais o açúcar. E ainda na página 45 ele ressalta o seguinte: nas casas grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro, a nossa continuidade social. Aqui eu discordo um pouco dele, né? Ele está dizendo que a Casa Grande expressou o caráter brasileiro, a Casa Grande revela o que é o brasileiro da melhor forma possível. E eu acho que não é propriamente por aí. Eu acho que existem outras formas de interpretar o brasileiro, né, que não seja apenas no âmbito da Casa Grande. Mas ele diz que a Casa Grande foi onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro. Na página 45 ele coloca o seguinte: estudando a vida doméstica dos antepassados, sentimos-nos aos poucos nos completar. É outro meio de procurar-se tempo perdido, outro meio de nos sentirmos nos outros, nós que vivemos antes de nós,
e em cuja vida se antecipou a nossa. É um passado que se estuda tocando em nervos, um passado que emenda com a vida de cada um, uma aventura de sensibilidade, não apenas um esforço de pesquisa pelos arquivos. Eu lhe ressalto essa importância de se estudar a vida privada, porque nessas obras do Gilberto Freire ele analisa muito o âmbito privado, né? Como as pessoas se comportavam, como elas viviam necessariamente, e é algo bem diferente do que os outros historiadores apresentavam naquele momento, né? A historiografia era muito voltada para o âmbito político, para o âmbito de ressaltar os grandes feitos de homens, etc. E aqui ele volta-se para a vida privada, e é nessa ideia de vida privada que ele tenta encontrar aquilo que ele quer conceituar como sendo brasileiro e a ideia de Brasil, né? Para realizar essa obra, o Gilberto Freire fez um vasto estudo antropológico, né, de conversar com várias pessoas no âmbito da tradição oral, mas ele se valeu de várias fontes. Então, além da tradição oral, né, que é pouca referência escrita, mas vinda mais do âmbito da fala, né, até porque naquele período dele o analfabetismo era muito alto, então ele tratava então de buscar essas interpretações, essas conversas, essas confissões que ele lidava com isso. Além disso, ele tratou, por exemplo, de estudar documentos que relatam a vida íntima, inclusive em processos da Inquisição, que lá ele encontrou relatos, né, e aí ele conseguia observar a vida íntima dessas pessoas. Ele verificou cadernos recolhidos de fatos, né, que eram escritos naquele período, vários inventários, testamentos, sesmarias, cartas, especialmente cartas dos jesuítas, livros de batismo, de óbitos, de casamento, relato de viagens de estrangeiros, dentre várias outras coisas, né? Então ele teve aí um bom embasamento. Eu diria que dentre os intérpretes do Brasil, o Gilberto Freire é o que mais utilizou fontes primárias, e por isso a obra dele é tão bem fundamentada dentro desse âmbito documental, né? Um trabalho realmente muito precursor naquele período dele. E ele coloca na página 48 um trecho que eu destaquei, que eu acho interessante. Os jesuítas não só foram grandes escritores de cartas, muitas delas tocando em detalhes íntimos da vida social dos colonos, como procuraram desenvolver nos caboclos e mamelucos seus alunos o gosto epistolar, ressaltando a importância do uso das cartas, né, naquele período. Embora não tenha sobrado tantas cartas do período colonial, mas há aí uma demonstração que os jesuítas escreviam muito, e também existia essa questão da comunicação através da carta, né? E além disso, ele reuniu vários materiais suficientes para escrever outros livros, né? Que logicamente nós já verificamos que depois ele publicou, né? Que é o Sobrados e Mucambos e o Ordem e Progresso, né? Então ele fala que existia material suficiente para continuar, mas ele decidiu condensar um determinado período na Casa Grande Senzala. E ele fala aqui, ó, Roy Nash ficou surpreendido com o fato de haver terras no Brasil nas mãos de um só homem, maiores que Portugal inteiro. Informaram-lhe que no Amazonas os Costa Ferreira eram donos de uma propriedade de área mais extensa que a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda reunidas, né? Ele falando sobre a questão dos territórios aqui no Brasil, na página 51. Além disso, ele fala sobre o que aconteceu após 1888, que daria para ser explorado, ser estudado em livros posteriores, que logicamente ele fez isso, como eu já ressaltei. Ele fala que após 1888, o escravo ele foi substituído pelo pária da usina, a senzala pelo mucambo, o senhor de engenho pelo usineiro ou pelo capitalista ausente, e muitas casas grandes ficaram vazias. Os capitalistas latifundiários rodando de automóvel pelas cidades, morando em chalés suíços e palacetes normandos, indo a Paris se divertir com as francesas de aluguel. Então veja que ele vai mostrar que a sociedade brasileira vai mudar com o passar do tempo, e isso vai ser analisado então nas outras obras dele, né? É importante dizer também que o Gilberto Freire ele era muito conhecido na sua época. Ele teve relação próxima com vários intelectuais, vários estudiosos de sua época, especialmente aí através de cartas ou mesmo tendo contato pessoalmente. Ele cita alguns desses autores aqui na introdução.
e ele também teve a oportunidade de acessar vários arquivos e várias bibliotecas para fazer seus estudos. Então, ele tem toda uma base, né, para apresentar essa obra, dentro da sua interpretação do que é o brasileiro, e escreveu a obra do Casa Grande Senzala na década de 30, né, e concluiu em 1931, publicou aqui no Brasil em 1933. Então, é uma obra que está aí para completar seus 100 anos, mas que tem até hoje grande influência, influenciou muitos intelectuais brasileiros ao longo do tempo, e tem aí sua importância e merece o seu estudo, a análise que seja feita da melhor forma possível para compreender essa visão do Gilberto Freire, logicamente sem perder o senso crítico daquilo que ele escreveu. Mas eu consideraria a obra do Gilberto Freire, especialmente a Casa Grande Senzala, como uma das maiores obras já escritas em língua portuguesa no Brasil, que tratam sobre o Brasil. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.